O mercado da impressão 3D é dividido basicamente em corporativo e doméstico. Cada um desses dois mercados possui suas características próprias e diferencia, de certa forma, bastante do outro. Claro que entre si eles compartilham algumas coisas, mas dependendo da sua escolha, a sua abordagem pode ser completamente diferente. Bom, isso partindo do pressuposto de que você pretende trabalhar com a impressão 3D e que você não chegou aqui apenas pelo conhecimento, ok? Então vamos falar um pouquinho do mercado corporativo e o que a gente encontra dentro desse mercado. Bom, no mercado corporativo nós encontraremos indústrias, empresas, grandes companhias e também os players de peso. O que seriam os players de peso? Seriam grandes companhias que fabricam equipamentos de grande porte, mais especificamente impressoras de sinterização a laser para trabalhar com metais, trabalhar com impressão colorida, binder jetting. Mais à frente você saberá um pouco mais sobre cada uma dessas tecnologias. Mas são empresas que constroem esse tipo de equipamento que você está vendo. Um equipamento robusto e que muito provavelmente não lembra em nada a tradicional impressora caseira, né? Aquela impressora doméstica que normalmente o primeiro contato que as pessoas têm com a impressão 3D é através daquelas impressoras simples, né? Como vocês podem ver, tem umas impressoras que parecem mais uma geladeira, né? Ou uma máquina de lavar, um equipamento, sei lá, um negócio que parece até uma máquina Xerox, que é o caso aqui dessa impressora da HP, né? Então são empresas como a HP, que é uma empresa de grande porte, a General Electric, a Stratasys, e não estou falando que esse mercado, os players desse mercado se limitam a apenas essas três empresas, ou essas três corporações, né, que eu citei aqui justamente como exemplo. Na verdade, existem muitas outras. E aqui a gente já está falando de um mercado milionário, né? Não é fácil você fabricar uma impressora dessa. Somente uma empresa com os recursos de uma companhia como essa consegue produzir um equipamento desse. Então, elas fabricam esses equipamentos, elas vendem curso de especialização para esses equipamentos, elas prestam suporte para esses equipamentos. Enfim, quando a empresa adquire um equipamento desses, ela adquire não só o equipamento, mas toda essa estrutura para amparar o funcionamento desses equipamentos. Aqui a gente também encontra as certificações. Se você pretende trabalhar como um profissional para uma dessas empresas, então você precisa adquirir certificações. Por enquanto, a única empresa, até onde eu sei, que fornece certificação é a Stratasys. Mas, num futuro próximo, fatalmente outras empresas passarão a oferecer programas de certificações com carreira e tudo mais para que você, como um profissional, possa seguir. Eu já trabalhei muito tempo para a HP, por exemplo, já trabalhei durante 8 anos da minha vida, e a empresa ela possui toda uma estrutura de education por trás de todos os equipamentos que ela oferece, ou tecnologias que ela oferece, ou que ela coloca no mercado. Assim, você tem toda aquela estrutura de curso para você aprender etapa por etapa, entender todos os aspectos sobre as tecnologias que ela fornece, e ao término você pode se submeter a uma prova para obter um certificado dizendo que você é um profissional capaz ou um especialista naquela área ou naquele tipo de tecnologia em específico. Enfim, cursos já existem, a HP já ministra os cursos, só que eu ainda não vi nenhuma certificação da HP. Mas, fatalmente, isso vai acontecer. E não só a HP, a Stratasys, mas muitas outras empresas que também hoje oferecem esse tipo de tecnologia, né? Essas impressoras à base de sinterização a laser, binder jetting e outros tipos de tecnologias mais avançadas voltadas para o mercado corporativo. Nós também podemos obter certificado do MIT. E o que é melhor, você pode fazer o curso online. Não há a necessidade de você ir até a universidade para estudar. Você pode pagar e do Brasil, da Europa ou qualquer outro lugar do mundo, você pode obter um certificado do MIT estudando apenas pela internet. E outras universidades também já estão oferecendo a mesma possibilidade de curso, de certificação, de formação, enfim. Eu vou tentar colocar aqui no rodapé
deste vídeo, na área de referência, o link para cada um dos cursos que eu encontrar e gradativamente eu vou aumentando essa lista e vou adicionando novos elementos, porque isso muda todos os dias. E você verá que a cada dia mais e mais empresas estão oferecendo a possibilidade de treinamentos, cursos, enfim. Então, voltando aqui, por fim, a gente tem a especialidade, né? Porque no mercado corporativo requer um especialista que conheça o produto em específico. Então, normalmente essas empresas oferecem um treinamento específico sobre o equipamento que eles vendem, claro, com uma visão geral de impressão 3D como um todo, mas normalmente o treinamento é focado para o produto que eles oferecem. Então você pode ter, ou você pode se tornar um especialista HP, que oferece apenas suporte para tecnologias HP, enfim, Stratasys ou outro fabricante qualquer que ofereça um outro produto similar, né? Então, ao término de um treinamento, você tem a possibilidade de certificação e como o mercado ele ainda é muito novo e as empresas estão chegando agora, colocando seus produtos no mercado e as indústrias, as companhias se adaptando a essa nova possibilidade, então, meu amigo, um profissional certificado ou um profissional treinado nesse tipo de tecnologia, ele literalmente vira mosca branca no mercado. Se você detém uma certificação Stratasys, se você detém uma certificação HP, ou se você se tornar especialista em uma dessas tecnologias, muito provavelmente você conseguirá emprego dentro dessas próprias companhias para você atuar como profissional representante da companhia propriamente dita. Então é uma excelente área. Por quê? Porque com pouco tempo você consegue fazer o treinamento, você consegue obter a certificação e se tornar um profissional, né? Eu acredito que em questões de meses você consegue passar por esse processo todo e se tornar um profissional na área da impressão 3D, mais especificamente um especialista HP, ou um especialista Stratasys, ou um especialista GE. É uma garantia de emprego com um bom salário, trabalhando para uma excelente empresa, enfim, extremamente promissor. Bom, pode ser que isso seja um pouquinho diferente do que você esperava ver neste curso, né? Mas tá aí a informação, se você quiser, é um nicho que você pode explorar. Hoje muito se fala em impressão, mas geralmente com foco no mercado doméstico. Mas no mercado industrial você tem esses equipamentos aí. Pode ver, as impressoras elas são muito específicas, elas trabalham dentro de uma enclosure e tem todo um processo, enfim, é uma tecnologia muito diferente da tecnologia tradicional FDM que a gente está acostumado a usar dentro da nossa casa, né? E é extremamente específico, não é o tipo de informação que você vai conseguir obter com facilidade no YouTube, nem em outros veículos mais tradicionais. Você realmente precisa procurar a empresa para obter o treinamento e o certificado. Bom, e o mercado doméstico, ele é dominado basicamente por dois tipos de tecnologia, FDM e MSLA. A FDM é basicamente esse tipo de impressora que muito provavelmente você já tem alguma ideia de como funciona. Já viu algum vídeo imprimindo, já viu um equipamento parecido com esse na casa de um amigo, enfim, pode ser que você já tenha uma dessa em casa, não necessariamente com todas essas características que você está vendo aqui no vídeo, mas o funcionamento desse tipo de tecnologia é muito simples. Deposição de camadas sobre camadas de plástico derretido. É o modelo mais básico de impressão 3D, fácil de ser construído, barato e extremamente fácil de se fazer manutenção. Além disso, você consegue obter um resultado espetacular, cujas possibilidades são realmente muito amplas. Você pode aplicar esse tipo de tecnologia para produzir coisas para festas, colecionáveis, né? Action figures, aqueles modelos do Batman, aqueles modelos bonitos e muito detalhados. Objetos específicos, imagine que você tenha uma ideia e você quer produzir aquilo ali a partir daquela ideia. Basta você modelar e colocar na impressora e você vai obter o resultado da sua ideia materializado. Também funciona como uma excelente ferramenta ou para produzir ferramentas. Hoje, uma impressora FDM ela é
uma ferramenta indispensável em uma bancada de trabalho, porque esse tipo de impressora, ela realmente é uma mão na roda, na hora de você resolver problemas, na hora de fazer uma peça que você não encontra no mercado, enfim. Também é excelente para robistas. Atualmente, robistas fazem aviões, drones, carrinhos e tudo quanto é artigo voltado para o hobby. Até mesmo um componente que tenha se partido ou algum upgrade que eles queiram fazer no modelo, ou então uma customização, tudo é feito através dessa impressora, porque realmente é muito fácil. Objetos estacionários como vasos e outros utensílios para dentro da casa, enfim, coisas que não necessariamente têm uma utilidade prática, mas talvez uma utilidade visual. Essa impressora é extremamente utilizada no varejo. Muita gente possui esse tipo de equipamento e imprime por demanda. Alguém pede alguma coisa, a pessoa vai lá, imprime e entrega a essa pessoa. Mas não se limita ao varejo. Por exemplo, essa impressora que você está vendo, essas partes laranjas são feitas nela mesmo. A Prusa possui um laboratório enorme, um farm de impressoras, né, que na verdade são dezenas de impressoras imprimindo ao mesmo tempo e fabricando as partes dela mesmo. Então você pode montar um farm também e produzir uma série de itens em série. Você realmente pode montar uma fábrica com esse tipo de impressora. Com esse tipo de impressora também é possível construir próteses. A título de exemplo, posso citar aqui a Enable. Se você acessar a página da Enable Brasil, você verá vários modelos de próteses sendo feitas em impressoras como essa, né, ajudando pessoas que possuem algum tipo de deficiência física a terem uma qualidade de vida melhor. E, enfim, as possibilidades com esse tipo de impressora ainda não estão completamente mapeadas. Na verdade, surgindo uma necessidade, pode ser que esse tipo de impressora consiga responder à altura. Então é uma tecnologia que definitivamente é muito útil e cujas possibilidades ainda não foram completamente mapeadas. Dá para fazer muita coisa legal com esse tipo de impressora. E temos a MSLA, que é aquela tradicional impressora de resina. São impressoras que geralmente as mais baratas possuem uma área reduzida, uma área de impressão bem menor, inferior à área de impressão das impressoras FDM, mas são impressoras de alta precisão. Elas conseguem reproduzir detalhes minuciosos, como por exemplo detalhes de joias. Se você quiser imprimir um objeto, digamos, um colecionável do Batman, Coringa ou etc., com detalhes assim de nível altíssimo, essa impressora consegue reproduzir com muita fidelidade. E as camadas elas não ficam tão visíveis quanto na impressora FDM. Não que a impressora FDM não consiga um bom resultado, consegue, só que esse tipo de impressão é, digamos assim, menos complicada. Na verdade, esse tipo de impressão você consegue de maneira muito mais fácil conseguir um resultado muito superior. Inicialmente, o equipamento era muito caro, mas hoje você encontra impressoras 3D de resina por $250, $300, e o mercado está com uma tendência de produzir impressoras com áreas maiores, o que faz com que essas impressoras concorram diretamente com a FDM. Inicialmente, as resinas eram muito caras, mas hoje a gente já encontra resinas por preço acessível. Outro tipo de problema também muito indesejável nesse tipo de impressora era que as resinas eram muito tóxicas e gradativamente elas estão se tornando menos tóxicas, mais baratas e já existem no mercado até resinas que não são tóxicas. Então, muitas novidades ainda estão por surgir, porque o mercado doméstico está cada dia mais abraçando esse tipo de impressão. Então a gente deve ver muitas novidades. Então, basicamente é uma impressora que, dentro das suas limitações, conforme eu já disse para você, possui uma área menor, ela pode ser utilizada em festa, para construir colecionáveis, objetos específicos, ferramentas, hobby, objetos estacionários, é utilizada geralmente no varejo, mas não se limita a isso. Enfim, as possibilidades com esse tipo de impressora também ainda não estão completamente mapeadas.